No mês passado, na cultura pop, não se falava em outra coisa. Duna. Era Duna pra cá, era Duna pra lá. Eu me senti até em Natal. Sucesso arrebatador de público e crítica, Duna Parte 1 de 2021 e Duna Parte 2 de 2023 são baseados em uma série de livros do autor Frank Herbert. Você conhece a história da obra, mas e as analogias políticas, hein? Hoje eu vou te mostrar 5 lições de política que Duna pode te ensinar. Fica até o final que a número 5 pode te surpreender. Rapidão, eu juro, vou contar a premissa da história sem spoilers para colocar todo mundo na mesma página. Falar um pouquinho do autor e como a arte que ele fez imitou a vida que ele teve. Mas já aproveitando, o YouTube me avisou que se você der o like aqui, assim que você clicar, vai vir aquela trilha do filme da moça fazendo... sabe? Filme engraçado que do nada tá lá no meio da batalha, doendo uma coisa, tá aquele silêncio, deserto, acontece algo importante, algo imponente, aí veio... Arrepiou. Só que se você não der o like, você vai estar com o pezinho pra fora do cobertor de noite e aí vai vir um verme gigante pra te pegar. E manda pra aquele seu amigo nerd, no grupo da família, se inscreva, ativa o sininho. Questão completa. Vamos lá então, o Frank Herbert escreveu 6 livros densos de conteúdo e tamanho de página. Rapaz, se der na cabeça de alguém, mata. Mas ele morreu em 1986, aos 65 anos, enquanto escrevia o 7º livro da saga. E aí, o filho dele, Ryan Herbert, deu sequência ao rascunho do livro com a ajuda do autor Kevin Anderson. E eles gostaram da brincadeira, viu? Escreveram mais 12 livros. Então são 6 do Herbert pai, mais 12 do filho, totalizando 18 livros nesse universo. Antes de ser autor, o Herbert era que nem o Diego e eu, jornalista. Ele estava escrevendo uma matéria sobre os estudos que faziam para parar o avanço das dunas de Oregon, nos Estados Unidos. Ventava tanto que era impossível viver ou fazer construções nas regiões mais próximas. Só que a matéria das dunas nunca foi publicada. E vocês acham que ele ficou nervoso? Bom, deve ter ficado, né? Mas ele fez do limão uma limonada bem deliciosa. A saga de ficção científica que mais vendeu na história. É o dinheiro, né? Pra todo mundo ficar na mesma página, Duna se passa 24.600 anos no futuro. A Terra já deixou há muito tempo de ser habitada, mas os humanos se espalharam por diversos outros planetas. A história se concentra em Arrakis, um planeta desértico quase sem água, a ponto dos moradores de lá terem que filtrar suor e captar a água das pessoas que morreram para ter esse bem essencial disponível. Mas nas dunas existe também a especiaria, que serve como combustível para as naves, prolonga a vida e ainda faz a pessoa ter visões, como se despertasse o sexto sentido, sabe? Eu vejo gente morta. Os habitantes desse planeta são os Fremen, que são bastante explorados pelo Império, tendo uma vida bastante sofrida e sendo considerados selvagens. E aí rola muita intriga política entre famílias que disputam o controle de Arrakis. Os protagonistas são da casa Atreides. Os antagonistas são da casa Harkonnen. Você é careca! O Império é da casa Corrino. E claro, vários personagens importantes para a saga são dos Fremen, habitantes de Duna. Vamos para 5 lições então? Mas antes vamos apostar. Quantas você acha que você já tinha captado, hein? Mas seja sincero. Olha só. A história se passa muitos anos depois da atualidade, certo? Mas aconteceu uma guerra entre os homens e as máquinas. E nós ganhamos! Chupa, PC. ChatGPT é o melhor que você consegue? Morre, diabo. Traumatizada, a humanidade abre mão de máquinas inteligentes, só usa as máquinas mais mecânicas. Então não tem computador, por exemplo, nesse universo. O sistema político lembra bastante o feudalismo, onde as casas nobres governam cada sistema estelar como se fossem feudos. Então as pessoas são capacitadas e treinadas para elas serem as máquinas, entendeu? E existem escudos de força pessoal, você aperta e pumba, fica inatingível. Seria muito útil pra eu andar no centro de São Paulo, hein? Mas pensa comigo, armas ficam inúteis. Então as batalhas são no braço mesmo, ou com facas, espadas, adagas. Essa perspectiva de homem versus máquina, ainda mais com os humanos vencendo e tendo que superar a tecnologia, é uma visão bastante única. Os
livros e os filmes são uma crítica ao colonialismo. Eu contei pra você do que rola em Arrakis. Grandes e poderosas famílias disputam pra ver quem controla as riquezas de um planeta que não é deles. Parasitismo total. Vai me dizer que não dá pra pensar no Brasil colônia? Portugueses, espanhóis, holandeses, franceses disputando pra ver quem ficava com ouro, pau-brasil e afins. No caso, a especiaria é produzida a partir do movimento dos vermes gigantes, só que torna a vida dos Fremen muito complicada, mas ninguém tá nem aí não. Alguns de vocês podem morrer, mas é um sacrifício que eu estou disposto a fazer. O Frank Herbert era um crítico do modelo de exploração econômica mantida pelos Estados Unidos e pela Europa Ocidental. E vem comigo aqui na reflexão. A história começa com os Atreides sendo designados para cuidar de Arrakis. Eles são gente boa, mas ainda assim são colonizadores. Esse aspecto da colonização vai além dos indivíduos, é uma estrutura política de dominação. Ouvi isso que o diretor da adaptação mais recente de Duna, o Denis Villeneuve, fala. Duna é uma espécie de apelo à ação para mudarmos as coisas, especificamente para os jovens. Precisamos mudar nosso modo de vida, vamos precisar mudar a nossa forma de lidar com a natureza e com o mundo, e isso exige muita coragem e ética. E acho que Duna é um chamado para isso. Eu poderia acabar aqui esse item, mas olha só, tem um claro elemento ecológico na saga. É uma história que teve muito mérito em trazer esse aspecto ambiental para a pauta muito antes disso ser comum ou imperativo nas discussões como é hoje. Matérias-primas valiosas que geram riqueza de um lado, mas as consequências nos locais no outro. Ah, e gera riqueza para quê e para quem, né? Gera riqueza para o colonizador ter combustível e poder continuar colonizando, né? Além da especiaria, a própria água é quase como uma distopia da crise hídrica. E nos lembra, né, humanidade, que não dá para beber dinheiro e comer PIB por si só. Não me bate, mas eu não sei o que é uma commodity. Eu ouço dizer nas discussões, nas notícias do jornal, nas páginas econômicas, mas eu não sei o que é, ainda não entendi o que é. Fica tranquilo, tamo aqui pra isso, não existe óbvio. Commodity é um bem ou produto de origem primária, uma matéria-prima que é extraída da natureza. E ela pode ser negociada nas bolsas de valores de todo mundo, isso usando uma moeda em comum. No caso, é quase sempre, para não cravar que é sempre, o dólar. Dá um exemplo então. Então vamos lá, exemplos: minério de ferro, todos os vegetais, petróleo, carvão mineral, a soja, etc, etc, etc. Agora eu vou dar um exemplo mais concreto. Tá vendo essa penca de bananas aqui que tá verde? Acabei de comprar no mercado. Isso aqui é uma commodity, isso aqui é um bem primário. A pessoa foi lá, plantou uma bananeira, colheu, vendeu pro supermercado. Tá tudo certo. E o Brasil pode vender essas bananas, não essas aqui, que essas aqui já são minhas, mas vender as bananas para qualquer país usando dólar. Agora, e se o Brasil compra de alguém ou vende para alguém doce de banana, compota de banana, alguma coisa assim? Aí já não é mais uma commodity, porque passou por um valor agregado. Dá outro exemplo, Caio, eu quero ver na sua mão. Eu não tô com grãos de soja aqui na mão, mas vamos supor que eu tivesse commodity. Você provavelmente comeu poucas vezes na sua vida grãos de soja, mas talvez já tenha comido tofu, miso, ter usado esse bolinho aqui, que é o shoyu. Esse shoyu aqui é feito de soja, mas ele em si não é uma commodity. A soja é uma commodity. O shoyu passou por um processo ali de agregação de valor. Isso vale pro óleo de soja, leite de soja e por aí vai. E aí, em Duna, a especiaria é uma commodity. É um bem primário naquele universo. Mas na história da humanidade, o controle da produção e o acesso a esses bens primários foi o motivo e talvez o maior motivador de guerras e conflitos. A especiaria lembra muito as guerras por petróleo, tem esse efeito de energia e combustível, mas para além disso ainda tem esse lado mais subjetivo das visões e mesmo de saúde. Não esqueçam, commodities são fontes de poder e controle, e o Brasil é riquíssimo em várias delas, viu? Os livros de Duna têm de forma muito clara a religião como um dos principais assuntos e reflexões. Os Fremen têm uma cultura que lembra de povos do Oriente Médio em alguns sentidos, e a religião também tem boas pinceladas do islamismo. Mas o protagonista dos primeiros livros e primeiros filmes, o Paul Atreides, tem sobre si uma profecia. Parte dos Fremen e dos religiosos acreditam que ele pode ser uma espécie de líder messiânico.
No começo, o próprio Paul rejeita e desgosta dessa tese. Ele não quer ser líder e piorou uma figura religiosa. Isso é um dilema, mas a saga trata isso de forma crítica. Não é um incentivo a colocar líderes em patamares religiosos. Pelo contrário, é um alerta. Porque uma coisa é rejeitar o poder não o tendo. Outra coisa é ser alçado ao poder objetivo enquanto figura política e subjetivo enquanto figura religiosa ao mesmo tempo. Olha só o que o Frank Herbert disse, abre aspas, fazer um longo romance sobre as convulsões messiânicas que periodicamente atingem as sociedades humanas, eu tinha essa teoria de que os super-heróis eram desastrosos para os seres humanos, que mesmo que um herói infalível fosse postulado, as coisas que esse herói colocava em movimento acabavam caindo nas mãos de mortais falíveis. Fecho aspas. É um recadinho do tipo, políticos são humanos. Todos. Sabe o César o que é de César? Da Bíblia? Então, é isso. Religião é um patamar. Política é outro completamente diferente. Vários políticos são religiosos. Alguns religiosos se tornam políticos. Até aqui é bastante legítimo e normal. Mas o Estado tem que tomar cuidado para não ultrapassar as suas atribuições. E sempre questionem líderes que se intitulam, se não eles deuses, representantes diretos de Deus. Porque é bem curioso, né, que Deus tem exatamente os mesmos interesses que o sujeito. Vocês não acham estranho? Tá muito enganado quem pensa que cultura de massa é neutra ou que não tem elementos políticos. Não só tem, como é uma das formas mais eficientes de se passar uma mensagem. O ponto é, com quais interesses? No caso de Duna, olha quanta coisa é possível refletir a partir da obra. E eu não esgotei o assunto não. Eu tenho certeza que pode ter mais pontos que eu não captei ou outros pontos de vistas sobre as mesmas situações. Se eu tivesse feito um vídeo só sobre commodities, só sobre colonialismo, talvez ficasse bem mais difícil de entender. Mas me conta, quantas das 5 você já tinha percebido? Não vale roubar, hein? Não vale roubar. E não esquece de deixar seu like, comentar o que você achou, se inscrever e ativar o sininho. E só para não perder o hábito...